Fala pessoal, vamos aí a mais um exercício de cálculo volume 1, seção 7.4, exercício número 18. Vamos ao enunciado. Calcule a integral. Integral de x ao quadrado mais 2x menos 1 dividido por x ao cubo menos x dx. Bom, o objetivo do exercício é calcular a integral e a função f de x a ser integrado é uma função do tipo racional, ou seja, um polinômio p de x dividido por um polinômio q de x. Para fazer a integral desse tipo de função, temos que primeiramente avaliar o grau de cada polinômio e como se relaciona. O grau de p, que é o polinômio do numerador, é igual a 2, que é a maior potência ali de x. O grau do polinômio q, que é o polinômio do denominador, é igual a 3. E temos que vai ser menor que o grau de p. Então, temos aí o grau de p, que é 2, é menor que o grau de q, que é igual a 3. Portanto, temos aí uma função racional própria. Então, quando temos aí uma função racional própria, podemos aí separar em frações mais simples, que são as chamadas frações parciais. Para separar em frações parciais, vamos primeiramente fatorar o denominador. Então, vamos reescrever a integral como sendo integral de x² mais 2x menos 1 dividido. Para fatorar, primeiramente, vamos colocar um termo do x em evidência. Então, vai ficar x que multiplica x ao quadrado menos 1 integral em dx. Ainda, para fazer a fatoração, esse termo aqui temos a diferença de quadrados, porque se elevarmos 1 ao quadrado, continua sendo 1. A diferença de quadrado nos diz que 1a² menos b² é igual a menos b, que multiplica o a mais b. Então, aplicando aí a diferença de quadrados, podemos reescrever integral de x² mais 2x menos 1 dividido por x vezes o primeiro termo, que seria o x, menos o segundo termo, que seria o 1, que multiplica o primeiro termo, que seria o x, mais o segundo termo, que seria o 1. Isso daí é integral em dx. Agora que temos aí a nossa função com o denominador fatorado, a gente pode utilizar as frações parciais. Para reescrever as frações parciais, a gente vai pegar aqui só a função, que é o x² mais 2x menos 1, que é dividido por x vezes o x menos 1 vezes o x mais 1. Agora, a gente vai avaliar cada fator. Então, temos 3 fatores. Então, a gente tem que avaliar o fator. Ele é um fator redutível. O que é um fator redutível? Existe algum valor para x que vai zerar o fator. Nesse caso, seria x igual a 0. Então, ele é um termo redutível. E ele não se repete, ou seja, a potência aqui dele é 1. Então, não repete. Quando isso acontece, vamos ter que esse fator vai ter apenas uma constante a dividido pelo fator. Aí vamos avaliar o segundo fator. Ele também é um termo redutível, porque se a gente colocar o x igual a 1, 1 menos 1, 0. E como a potência aqui é 1, eu sei que também não repete. Então, esse fator vai aí ter uma constante b dividida por ele, x menos 1. O terceiro fator, ele também é um termo redutível, porque se a gente colocar o x igual a menos 1, vamos ter menos 1 mais 1, que dá 0. E
esse termo não se repete, está na primeira potência, não repete. Então, esse fator também vai ter apenas uma constante c dividida por ele, que é o x mais 1. Então, separamos uma única fração em 3 frações mais simples. Agora, para encontrar a integral, precisamos achar os coeficientes a, b e c. Para isso, vamos pegar todo esse denominador e passar multiplicando os 3 termos. Então, vamos ter x² mais 2x menos 1 igual. Quando esse termo multiplicar aqui o a, o x vai cortar com x. Então, vai ficar a que multiplica x menos 1, x mais 1. Aí, mais b. Quando todo esse termo multiplicar aqui, x menos 1 corta com x menos 1. Então, fica que multiplica o x, que multiplica o x mais 1. Mais c, quando esse termo aqui multiplicar aqui, o x mais 1 corta com x mais 1. Então, sobra o x vezes o x menos 1. Então, podemos reescrever aqui x² mais 2x menos 1 igual. Que vai ficar, aqui a gente tem a diferença de quadrados, né? Voltando aqui, vai ficar o primeiro termo ao quadrado, x², menos o segundo ao quadrado, que dá 1. Aí temos mais, aqui fica b, fazendo a distributiva, temos x² mais x. Aí aqui mais, fazendo a distributiva aqui do x, c que multiplica o x² menos x. Agora, reescrevendo, colocando aqui os termos em evidência, x² mais 2x menos 1 é igual. O termo do x², para o x², a gente tem aqui o a, que está multiplicando, tem mais um b e tem mais um c. Aí vamos ter mais, colocando o x em evidência. Aí a gente tem aqui o b que multiplica o x mais b. E temos o c que multiplica o menos x, então menos c. E mais aí o que a gente tem de constante, que é aqui o menos a. Menos a. Agora, por comparação, a gente pode aí relacionar esse polinômio com esse polinômio. Então, o que a gente tem de constante desse lado, que é menos 1, tem que ser igual a constante desse lado. Então, vamos poder escrever que menos 1 é igual a menos a. Portanto, a é igual a 1. Aí, vamos poder escrever aí. Pegando aqui o que acompanha o x, que é o mais 2, tem que ser igual ao que acompanha o x desse lado. Então, vamos ter que 2 é igual a b menos c. Portanto, se a gente isolar aí o b, fica b é igual a 2 mais c. E pegando aí o termo do quadrado, aqui a gente tem 1, tem que ser igual ao termo que está do outro lado. Então, vamos ter que 1 é igual a mais b mais c. Ou seja, temos que 1 é igual ao valor de a, que a gente encontrou que é 1, aí mais o valor de b, que é 2 mais c, temos aí mais c. Aí que um dos dois lados corta, esse 2 passa para lá, fica menos 2 é igual a 2c. Portanto, c tem que ser menos 1. Então, se eu sei que o c é menos 1, o b vai ser igual a 2 mais o menos 1, ou seja, b igual a 1. Então, ao invés de eu fazer essa integral aqui, a gente vai fazer a integral das frações mais simples. Então, vai ficar integral, o valor de a gente encontrou que é 1, então fica 1 sobre x. Aí, mais o valor de b, a gente encontrou que é 1, fica 1 sobre x menos 1. Mais o valor de c, a gente encontrou que é menos 1. Então, menos 1 dividido por x mais 1. Tudo isso daí, a gente vai fazer a integral em dx. Bom, como temos aí todas 3 integrais que temos que fazer, é um constante dividido por uma função do primeiro grau. Ou seja, temos uma integral aí para fazer do tipo dx sobre um ax mais b. A integral para esse tipo de função é o ln do módulo da função, que é a função do primeiro grau, ax mais b, dividido pelo valor que acompanha o x, que é o a,
mais uma constante que é de forma indefinida. Então, aplicando essa regrinha aqui de substituição direta para os três termos, vamos ter que vai ficar igual. A integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Aí vamos ter mais a integral de 1 sobre x menos 1 é o ln do módulo. Copia toda a função do primeiro grau, x menos 1, ficaria dividido pelo valor que acompanha o x. Nesse caso é 1, não precisa colocar. Aí aqui o menos vem para fora, fica então a integral do ln do módulo, pega aqui a função do primeiro grau, x mais 1, dividido pelo valor que acompanha o x, nesse caso é 1, também não precisa colocar. Como é de forma indefinida, mais uma constante. Agora, utilizando propriedade do ln, a gente pode simplificar. A gente tem que um ln de A mais um ln de B é igual ao ln de A vezes B. E temos outra propriedade, que é o ln de A menos o ln de 1B é igual ao ln de A dividido por B. Então, aplicando essas regras, a gente pode escrever como sendo o ln do módulo. Aí a gente pega aqui o x, aí aqui como está somando, vai multiplicar com esse termo, que multiplica o x menos 1, que é essa primeira propriedade. E aqui como está o negativo vem dividindo. Então, o x mais 1 vem aí dividindo. Então, dividido por x mais 1. Tudo isso mais uma constante. E aí temos o resultado da nossa integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!